Aleluia, porque é o Senhor que está cuidando, aleluia. Ele cuida de mim para poder me levar, Ele cuida da minha mãe, Ele cuida da minha família, Ele cuida dos irmãos, sabe? Ele faz um momento maravilhoso quando a gente está na presença dEle, aleluia. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento para nos dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Paz esteja com todos. Amém. Estou feliz de estar aqui na casa do Senhor, revendo os irmãos. Amém. Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita satisfação, viu? Satisfação, vai no site. De rever, né? O Jaciré, o irmão da Beth e todos que aqui estão. Glória a Deus. Essa oportunidade de louvar o nome do Senhor nesta noite. Sobe aqui, preciso revelar alguns mistérios. Vamos começar, aleluia. Sobe aqui, te convido até a sala do trono e prostrar diante de milhares de anjos. Possa se adorar, aleluia. Sobe aqui, te convido para sarar tuas feridas, em santidade restaurar a tua vida, tua alma entristecida, alegrar, aleluia. Te conheço, aleluia. Agradecido seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você tenta disfarçar, aleluia, e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que até pensam em dizer: Glória a Deus. não entendo como foi que eu venci, aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer, aleluia. Aleluia. Lembra quando estava por um fio pra resistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. Não me interessa saber do passado triste que sofreu. Sigo
para frente, tudo é diferente, tudo é bem melhor. Foi lá no Calvário que o meu pecado Cristo apagou. Hoje estou lavado com o precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Pai seja convosco, amém, irmão? Amém. Dias que eu estava sem vir, vai fazer 3 meses que eu estava sem chegar aqui nessa igreja, afastada da igreja por causa de doença, não afastada de Deus. E é isso que eu estou passando agora. Essa aprovação quer dizer eu e você, Quando o nosso pastor, uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque ele merece muito mais. Aleluia. Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? O que diz a Bíblia? Se as minhas palavras estivessem com vocês e vocês comigo, pedirei tudo que assim seja feito diante do Senhor. Amém? João 15:7, fique em pé. Nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Que louvor. Se eu fosse para casa agora, os louvores que já ouvi, eu já estava muito satisfeito. Que Aleluia. Deus falou comigo. Falou contigo no louvor? Amém. É isso, né, irmão? Feche seus olhos. Quero chamar já o irmão Tiago aqui. Amém. Vai pregar a palavra de Deus. Hoje é culto de mulher. O Senhor está aqui, que o Senhor está conosco. O Senhor está vendo isso na nossa vida. Somos servo teu. E acreditamos no teu mover. E acreditamos no teu poder. Exaltamos o Senhor pela sua soberania, pelo grande poder que o Senhor tem no céu e na terra. E tu és o oleiro, Jesus, para cuidar dos vasos. Está aqui o teu filho à minha direita. Meu Deus, eu abençoo ele com o poder da tua palavra. Em nome de Muito Jesus. bem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Samuel 3. 1 Samuel 3. Quem tiver sua Bíblia, quiser acompanhar aí. Irmãos, essa história é uma história muito bonita e que ela traz muitas lições para as nossas vidas. O Senhor chamou Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e deitou. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Aqui no versículo 8: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Não era Eli que estava chamando, mas era Deus que estava chamando Samuel, porque Samuel era um novo discípulo, ele estava aprendendo, não era pastor. Então aqui ele não conhecia os mistérios de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Então veio o Senhor ali e esteve, e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe terão ambos as orelhas. O que Deus quer dizer? Que todos escutem o que Deus quer falar em Israel. Olha só, através de Samuel, Deus já estava usando Samuel, que futuramente Samuel ia ser um grande profeta, e ele ia substituir Eli. Aí aqui, ó: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli
tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começar-lhe-ei, acabará-lo-ei. Porque já eu lhe disse, sabei que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem concedia, porque fazendo-se os seus filhos escravos não os repreendeu. Ou seja, os filhos de Eli, irmãos, olha, eu vou dizer, Eli tinha uma função muito importante, que ele era sacerdote. Então a função dele era vigiar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o maior símbolo de Deus aqui na terra, era uma coisa divina, ninguém podia chegar perto porque poderia até morrer, só de chegar perto da Arca da Aliança, não podia. Então Deus deu a Eli esse ministério de cuidar da Arca da Aliança e dizer, ó, aquilo ali é uma coisa séria. Só que muitas vezes, irmão, nós esquecemos de contar para nossos filhos a importância que tem o nosso Deus, e é por esse motivo que às vezes os nossos filhos não buscam a Deus, porque eles não sabem a importância e o valor que tem o nosso Deus. As coisas de Deus são muito sérias. Então Eli deixava os seus filhos entrarem no templo onde estava a Arca da Aliança e brincar lá dentro, sair correndo lá dentro. Isso para Deus era um pecado muito grande. E veio a palavra de Samuel, e toda Israel saiu ao encontro dos filisteus. Isso aí, o povo de Israel já estavam preparando uma batalha contra os filisteus. Só que nessa época, meus irmãos, o povo de Israel, eles estavam despreparados, eles estavam longe da presença de Deus. Muitas vezes na vida da gente, por causa da luta, da tribulação, a gente se afasta de Deus. Deus não quer que a gente se afaste dele, mas muitas pessoas são fracas, se afastam da casa de Deus, se afastam de Deus e consequentemente, irmãos, fica fraco, porque a casa de Deus é onde você alimenta o seu espírito, você alimenta a sua alma. Então aqui é o lugar onde você se fortalece. Se a gente passar 1 ano ou 2 sem vir na casa de Deus, a gente acaba fraco e longe da presença de Deus. E quando estamos longe da presença de Deus, nós não estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus, irmãos. Aí, e os filisteus dispuseram em ordem de batalha. Olha só, os filisteus vieram para derrubar o povo de Israel, porque eles sabiam que o povo de Israel estava fraco. Por quê, irmãos? Porque estavam afastados da casa de Deus, estavam longe da presença de Deus. Agora tá fácil, eles estão longe da presença de Deus, agora dá para nós derrubar eles. Olha aqui, vamos lá, vamos ler de novo aqui. E os filisteus dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e estando-se na peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Olha aí, 4.000 homens israelitas foram mortos nesse dia. Por quê, irmãos? Olha só, eles não sabem, eles esqueceram de quem era o Deus deles, o Deus que cuidava deles. Aqui na frente vai mostrar quem é o Deus que cuidava deles. Presta atenção, irmãos. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos a Siló a arca do concerto do Senhor, e veio no meio de nós, para que nos livramos da mão dos nossos inimigos. Irmãos, olha só, Deus falou para Eli que jamais tocasse na Arca da Aliança, só se fosse uma ordem de Deus, mas não era para tocar na Arca da Aliança, porque Deus estava com eles. Irmão, Deus está com você em todo momento. Em todo momento. Se você é de Deus, tem gente que é só crente na igreja, na igreja até sapateia, mas quando sai fora, Deus não está com ele. Entenda, quem é de Deus está com Deus 24 horas, não tem negócio de agora, né? É 24 horas Deus está. Só que o povo de Israel esqueceu disso. O povo de Israel resolveu, nós estamos só aqui, vamos pegar a arca lá, porque senão nós vamos perder. Olha, cadê? Eles esqueceram que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e aquilo ali desagradou a Deus. Ele disse: rapaz,
Vocês não sabem quem eu sou, não? Precisa você tirar a arca para vencer eles? Será que Davi levou a arca da aliança para matar o Golias? Será, pastor? Davi não precisou não, mas o povo estava cego. E os 2 filhos de Eli, que era o guardião da arca da aliança, eles eram príncipes e eles queriam que a arca viesse. Por que eles não clamaram ao Deus Todo-Poderoso? Porque estavam em pecado e sabiam que o Senhor Deus não ia ouvir. Então traga lá a arca da aliança, traga lá, vamos vencer eles. Rapaz, as coisas de Deus é sério, não pode brincar com as coisas de Deus não. Aleluia. Então, irmãos, aqui e sucedeu que vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, toda Israel jubilou com grande júbilo, até a terra estremeceu. Olha só, eles trouxeram a arca da aliança e Deus a glória de Deus é tanta que até a terra estremeceu. Até a terra estremeceu. E os filisteus ficaram com tanto medo, olha aqui. E os filisteus, ouvindo uma voz de júbilo, disseram: que voz tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam: ai de nós, que nunca tal jamais antes se sucedeu. Aí, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Eles são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Olha aí, irmãos, presta atenção. Os filisteus sabiam quem era o Deus e os israelitas não sabiam quem era o Deus deles. Entendeu como é? Os filisteus eram os inimigos. Rapaz, não mexer com esse Deus é grande. Esse Deus mandou as 10 pragas para o Egito e o negócio lá não foi. Mas mesmo assim, irmãos, olha, esforçai-vos, os filisteus falando entre eles lá, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e pelejem. Quer dizer, o capitão, o chefe da tropa dos filisteus, disse: peleja contra eles, lutem contra eles. Então pelejaram os filisteus a Israel, foi ferido, fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens em pé. Olha só, morreu 30.000 israelitas, irmãos. 30.000 israelitas. E foi tomado a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Por que eles morreram, irmãos? Escuta só. Porque eles cometeram erro após erro. Primeiro, não precisava eles buscar a arca da aliança. Não precisava. Isso foi uma afronta a Deus. Quer dizer que vocês estão confiando naquele negócio lá, vocês estão confiando em mim, não? Isso foi uma afronta a Deus. E Deus fez justiça da forma dele. Entendeu? Agora olha só, presta atenção. E chegando eles a Eli, estava assentado sobre a cadeira, vigiando em pé do caminho, ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem e anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Quer dizer, quando o mensageiro chegou da guerra anunciando que morreu 30.000 homens, o povo ficou tudo espantado. Os israelitas ficaram espantados, todo mundo ficou espantado, todo mundo. E ele, ouvindo a voz, gritou, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem, grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli:
eu sou o que venho da batalha, porque fugi hoje a batalha, e disse: que coisa sucedeu? Ela lhe perguntou: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e o mais disto também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Quer dizer, os filisteus tomaram a arca da aliança. Irmãos, é muito triste ver uma coisa dessa. Você está na igreja, você está buscando a Deus, e de repente você deixa que tome a arca de Deus, você deixa que a presença de Deus saia de dentro de você. Isso é terrível, meu irmão. Isso é terrível. Por quê? Porque nós devemos vigiar 24 horas por dia. Porque o inimigo quer tomar a arca do nosso coração, que é a palavra de Deus. Todos os dias vem coisas, aparecem coisas para que nós venha se desviar do caminho de Deus. Mas eu quero dizer a vocês, segura firme. E quando você vê que o problema é grande demais, entenda, saiba que o seu Deus é maior do que qualquer problema. Não existe problema para Deus. Às vezes nós somos limitados e nós temos muitas fraquezas, e nós enxergamos o nosso fim antes da hora. E quem dá o ultimato da nossa vida é Deus. Agora, o nosso destino, Deus coloca em nossas mãos. Você quer vencer ou quer perder? Quero vencer, então se arma, porque você vai lutar. Porque não dá para lutar sem arma, não dá para ser de qualquer jeito. Entendeu? Muitos querem ser vencedor, mas não querem lutar. Entendeu? O Senhor Deus te dá força, te dá ânimo. Quando você vem para a igreja e você ouve a palavra de Deus, você é renovado, isso te dá força. E o inimigo não tem poder contra a sua casa, contra a sua vida, contra os seus. Deus guarda todos os que acreditam e crê no poder grandioso de Deus. Muitas pessoas não têm a noção do poder do nosso Deus. É por isso que muitas pessoas vivem aflitas, oprimidas por as coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque as pessoas não conhecem o poder que o nosso Deus tem. Amém, irmão? Terça-feira da Benção! É hoje às 19 horas. Na Igreja do Evangelho Quadrangular do Cococá, aonde haverá um culto de adoração a Deus. E você é nosso convidado especial. Preletor da noite, irmão Tiago. Direção Pastor Monteiro. Igreja do Evangelho Quadrangular, fazendo a obra de Deus e mudando a sua vida. Seu rumo